Olá, este vídeo destina-se a dar algumas sugestões sobre a construção de gráficos para a vossa apresentação. Para criar gráficos, forma mais fácil de o fazer é com uma folha de Excel e criarem tabelas em que na primeira coluna têm as legendas e na segunda coluna os números que correspondem a cada legenda. Por exemplo, aqui o meu primeiro exemplo é relativo à amostra do questionário. Tirei aqui a amostra do questionário modelo que usei como exemplos nos tutoriais passados e fui ver aqui as respostas do questionário, portanto, na secção respostas, tem aqui já a informação compilada. Eu não usei o gráfico, não aconselho a usar estes gráficos porque convém poderem modificar as cores e assim usem os números que aqui estão. Os números podem já aqui atingir. Ai, podem já aqui obter os números totais, por exemplo, dos segmentos, portanto, as amostras dos segmentos que foram inquiridas, mas também têm isso no vosso. Neste caso específico, também o têm no vosso quadro dos stakeholders e das amostras. E pronto. E então, aqui o que eu quero, no fundo, é mostrar quais, no questionário dos utentes, dos beneficiários principais, qual é que foi a distribuição dos segmentos na amostra. E então, basta-me só selecionar a tabela inteira e insert. E aqui, como são poucos segmentos, são poucas linhas, faz sentido fazer, por exemplo, uma pie. E posso escolher aqui qual é a que mais é fácil de ler. Talvez seja uma em que tenha já as legendas nas próprias. Por exemplo, esta já tem as legendas com as percentagens umas ao pé das outras e normalmente é mais fácil de ler assim. E pronto, e depois posso apagar o título e até. Não, isto não é muito boa ideia porque também podia pôr estes títulos a branco, por exemplo, e inseri-los aqui dentro. Tenho que ir buscar um a um e inserir aqui dentro. Depois posso fazer essas mudanças de uma forma rápida. Outro exemplo é, por exemplo, o investimento. Portanto, tenho os vários stakeholders, os vários investimentos que cada stakeholder fez para o projeto analisado e, mais uma vez, basta selecionar tudo e, neste caso, como são muitas linhas, um gráfico queijo seria demasiado confuso, mas pode-se fazer um gráfico de colunas normal. Normalmente os valores assim aqui ao lado não são fáceis de ler, o mais fácil é quando os valores estão já nas colunas. Podemos ir ver quais é que são, qual é que é a forma mais fácil de ler, talvez esta, tirando aqui os valores, também podemos selecionar aqui as linhas e tirar, para tornar o mais limpo possível. E depois é importante que a apresentação tenha toda o mesmo sistema de cores e, portanto, vir aqui, se clicarmos nas colunas, é possível aqui de lado escolher qual a cor das colunas. Por exemplo, a cor laranja da For Change. Muito bem, portanto, isto é outra das opções. Depois, quando forem
copiar isto para a apresentação, poderão ter que, por exemplo, clicar nas legendas e aumentar a fonte. Mas isso é algo que também é fácil de fazer. Vão aumentando a fonte, portanto não é nada difícil. Outro exemplo é, por exemplo, que se quiserem mostrar o impacto das várias mudanças. Podem fazê-lo de várias maneiras. Uma das maneiras é, no mesmo gráfico, ter o impacto de todas as mudanças de todos os stakeholders e, por exemplo, para os beneficiários principais que têm vários segmentos, fazer a soma do impacto dos vários segmentos dessa mudança. Portanto, para o aumento da autonomia física, estou a pegar no exemplo do Vida Nova, fez-se, está aqui uma soma, se virem, a soma do aumento da autonomia física para os vários segmentos. E assim fica-se com uma ideia geral do impacto das várias mudanças, como são várias linhas, talvez faça sentido um gráfico de colunas. Pode ser um horizontal desta vez. E, portanto, vê-se que menos stress financeiro para as famílias é claramente a mudança com maior... Até se pode tirar os números, porque nestes casos, assim, os números a frio não dizem nada a quem está a ver, não é? Portanto, o que se quer neste tipo de gráficos é ver a diferença relativa entre as várias mudanças e, portanto, vê-se aqui quais é que são as mudanças que criam um maior impacto e aquelas que criam menos impacto. Portanto, maior experiência profissional para os voluntários é uma mudança muito pouco forte nesta intervenção. Fica-se assim com uma ideia geral. Outra possibilidade é fazer-se, por exemplo, uma análise também por segmentos. Portanto, temos aqui, por exemplo, temos aqui as legendas do lado esquerdo e depois temos as mudanças e temos o impacto de cada mudança para os stakeholders, os beneficiários da autoautonomia, portanto, dos diferentes segmentos, média autonomia e baixa autonomia. Aqui, portanto, podemos criar um gráfico assim, stacked column, em que poderão ver, tenho que só aumentar aqui tudo, senão não conseguem ver nada. Aumentarem aqui a fonte. Mas também há uma forma mais intuitiva de ler isto, por exemplo esta. Eu continuo a achar que neste caso os números querem dizer muito pouco para o leitor, que não vai perceber o que é que os números querem dizer, portanto, porque estes números faz sentido falar dos números quando se tem uma ideia geral do mapa de impacto, mas quando se quer só fazer uma análise poderão tirar os números e para se perceber para a alta autonomia, média autonomia e baixa autonomia, qual é que é a importância ou o impacto relativo das várias mudanças. Mas se calhar é mais interessante ver por mudança quais é que são os segmentos que a mudança mais impacta. Portanto, ao contrário, em vez de ser por segmento, é por mudança. A forma de o fazerem é copiarem esta tabela. Eu vou deixar de fora o impacto total, porque já está aqui o impacto total no fundo. E vou colar transposto, ou seja, as colunas passam a ser linhas e as linhas passam a ser colunas. E vou voltar a fazer o gráfico, um gráfico agora, portanto, insert, vou fazer o mesmo tipo de gráfico.
E verão que aumentar para verem. Vou fazer desta forma, aumentar a letra. E portanto também não precisamos dos números. E agora temos realmente o aumento da autonomia física, nós vemos que impacta muito mais os de baixa autonomia do que, por exemplo, os de alta autonomia. E podemos fazer essas conclusões visuais muito fáceis. Aqui a diminuição do isolamento impacta mais ou menos de uma forma equilibrada, sendo que a média autonomia é a que é mais impactada pela diminuição do isolamento. O aumento da segurança impacta também mais as pessoas de média autonomia. Portanto, nós aqui podemos tirar algumas conclusões sobre como, por exemplo, personalizar mais os nossos serviços de forma a aumentar o impacto para cada segmento. E pronto, estes são alguns exemplos de como fazer os gráficos. Não se esqueçam de harmonizar as cores entre os gráficos, de ter as legendas bastante com uma fonte grande para que as pessoas possam ler na apresentação e que sejam o mais limpos possível. E este então é o último vídeo desta prototipagem. Foi um prazer guiar-vos em todos os passos e bom trabalho. Até à próxima.